Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Manuela, mas vocês podem me chamar de Manu, como quiserem, fica mais fácil. Bom, para quem já me conhece, para quem já está me acompanhando há um tempinho, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube também, vocês viram que eu fiquei um pouco ausente desde a sexta-feira passada, né? Que eu postei vídeo só na segunda-feira passada, mas eu acabei postando só no YouTube. Esse vídeo ele tá só no YouTube por enquanto, mas eu vou disponibilizar ele no Facebook, no Instagram, tá? E, bom, eu fiquei ausente esses dias, né? Esses 2 dias, porque eu não postei nem sexta e nem segunda, né? Nem sexta passada, nem nessa segunda, nessa Semana Santa agora que a gente está. E eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira santa, de tarde, para postar para vocês de noite, hoje mesmo, tá bom? Para vocês não ficarem sem vídeo. E eu vou dar um comunicado para vocês. Se vocês puderem me acompanhar no Instagram, no Facebook, né? Até mesmo às vezes no YouTube, quando às vezes eu posto naqueles pequenos vídeos curtos lá, alguns comunicados, mas eu só queria dizer para vocês que o nosso horário ele vai mudar para eu postar vídeo, porque como eu expliquei para vocês, né, que eu tô numa escola integral, então eu não tô conseguindo postar às 6 horas da manhã, como eu disse para vocês que eu postaria. Então, para eu não falhar com vocês, para ser tudo no horário, para eu ter compromisso com vocês e até mesmo compromisso com Deus primeiramente, né? Eu vou começar a postar de noite. De noite, porque eu chego geralmente 5 horas da tarde. Eu saio, né, da escola às 5 horas da tarde, mais ou menos, chego aqui quase 6 horas, né? Por aí, antes das 6, às vezes. Então, eu vou começar a postar de noite. Eu ainda não sei o horário direito, mas quando eu definir o horário, eu vou avisar para vocês no Instagram, no Facebook, né? E no YouTube, talvez, se for vídeo. Se for apenas um story, então vai ficar só no Instagram e no Facebook. E vai aparecer aqui no final do vídeo as minhas redes sociais. Se você puder ir lá, tem na descrição também. Puder ir lá seguir, compartilhar, né? Curtir os vídeos que já foram postados, né? Compartilhar para o máximo de pessoas, comentar. Fique à vontade, tá bom? Eu tô no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Minhas informações estão tudinho aí na descrição desse vídeo e também na descrição do YouTube, tá bom? E também vai aparecer no final do vídeo. Então, bom, como hoje é um dia muito especial, muito simbólico ao que aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? Há mais de 2000 anos atrás, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que foi Jesus, que é Jesus, né? Ele morreu por nós e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, de sexta até domingo, na verdade, de domingo a domingo, né? Já é uma semana super importante com vários, uma semana temática, né? Uma semana simbólica para relembrar esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Mas hoje, como vocês viram no título, eu vou explicar um pouquinho sobre o verdadeiro significado da Páscoa, porque eu acredito que a maioria das pessoas já sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele no domingo, que a gente vai comemorar também, né? Mas a gente, pelo menos Então, eu vim explicar para vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa, desde lá a antiga aliança, né? Porque a festa da Páscoa, ela foi instituída pelo próprio Deus. Lá
na época do Egito, onde o povo de Israel estava sendo escravizado, né? Lá quando aconteceu a 10ª praga, né? Que Deus ia mandar a 10ª praga para os egípcios. Essa praga, ela era para matar o primeiro filho, o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, que não tivessem com a marca do sangue, né, de algum animal morto, de um carneiro ou de um cabrito, eu acho que é isso, se eu não me engano, nas portas das casas. Os egípcios iriam sofrer com essa praga também, né? Era a 10ª praga, era a última praga que Deus ia mandar para os egípcios, para que assim eles permitissem, né, o próprio rei permitisse com que os israelitas fossem embora daquele país e fossem libertados, né? Então essa festa religiosa, essa cerimônia, ela foi instituída desde antes de Jesus, né? E ela foi instituída com que propósito? O primeiro propósito dela que era para relembrar o dia em que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Era como se fosse um aniversário, né? A gente comemora o aniversário todos os anos, no dia que a gente nasceu, e Deus instituiu essa festa para o povo de Israel e os estrangeiros que estivessem ali também querendo comemorar, mas claro, dentro das regras, dentro das leis, dos mandamentos do Senhor que ele deu lá que ele deu para Moisés no Velho Testamento. Se você puder, se você quiser ler, você pode ler, tá lá, tem em Êxodo, tem Levítico, Números e Deuteronômios. Nesses 4 livros tem alguma passagem sobre a Páscoa. E eu li todos eles antes de fazer esse vídeo para vocês, para relembrar, né, o verdadeiro significado da Páscoa. Então, a Páscoa ela foi instituída, né, para que fosse como um aniversário, fosse como uma lembrança de que Deus livrou o povo da escravidão, de um povo que os maltratava, de um povo que os sujeitava a coisas, né, muito prejudiciais a eles, né, e eles eram maltratados, eram feridos e eram escravizados, né, e viviam uma vida de escravo, viviam uma vida bem ruim mesmo. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu o grito de socorro daquele povo e eles foram libertados. Deus mandou Moisés e eles foram libertados pelo próprio Deus, né? E essa festa ela foi instituída no dia 14 do primeiro mês do ano, porque no dia 14 do primeiro mês do ano foi o dia foi a noite, na verdade, em que o povo de Israel foi libertado do Egito e o povo pôde ir embora, né, do Egito rumo à terra prometida, rumo à terra da promessa que o Senhor tinha prometido que iria dar para eles, e deu. Só demorou um pouquinho por causa da desobediência do povo no deserto. O que era para ter durado 40 dias durou 40 anos. Mas isso daí já é uma outra conversa. Então, o povo deveria comemorar essa festa como outras festas também, a festa da barraca, a festa da colheita, a festa do dia do não, a festa do... Qual era a outra festa? A festa do Ano Novo. Tinha várias festas. Deus instituiu várias festas para eles fazerem com um propósito, né? E a festa da Páscoa tinha esse propósito de relembrar esse dia que eles foram libertos, que eles foram livrados daquele povo tão cruel com eles. E eles foram... Deus ordenou que eles comemorassem para sempre essa festa. E aí veio Jesus. Quando Jesus veio, ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos. E eu vou ler para vocês algumas passagens que podem afirmar isso, tá bom? E eu li dos 4 evangelhos. Eu li tanto de Mateus, quanto de Lucas, quanto de Marcos, quanto de João. Os 4 evangelhos, né, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Eu li a passagem que diz que Jesus comemorou a Páscoa. Mas olha só,
Jesus ele comemorou a Páscoa, mas de uma forma diferente. Antes de Jesus, a Páscoa era comemorada com a morte de um animal sacrificado, né? E ele tinha que ser queimado na brasa. Não tinha que ser cru nem cozido, não era para eles cozinharem e nem comerem crus, mas era para eles assarem na brasa, né? Então eles queimavam, eles assavam esse animal que eles ofereciam em sacrifício, e aí eles comiam tudo no mesmo dia, e o que sobrava eles tinham que queimar para não poder sobrar no outro dia. E aí eles comemoravam a Páscoa e também não comiam pão com fermento. Tinha também a festa dos pães sem fermento, que era na mesma época da Páscoa, que era 7 dias, né? Na mesma época, nos mesmos dias da Páscoa, que eles não podiam comer pão com fermento, era só pão sem fermento. Ninguém tinha que ter fermento em casa, porque não podia comer nada com fermento nesses 7 dias. No primeiro dia, eles se reuniam para adorar ao Senhor e para relembrar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor realizou, tudo que o Senhor proporcionou a eles, uma vida livre, uma vida boa na terra de Canaã, uma vida de riquezas, porque o Senhor queria isso para aquele povo, uma vida de riquezas, né? Uma vida onde ninguém ali do povo iria passar necessidades, iria sofrer por causa de comida, de bebida, mas iam ter tudo o que precisassem e mais, né? Jesus ele quer isso pra gente. Só que a gente deve obedecer aos mandamentos do Senhor, a gente deve ser fiel a Ele, e aí sim as consequências disso tudo virão, né? O fruto das nossas semeaduras virão. Então, para relembrar tudo isso, eles se reuniam no dia 1º dessa festa, não trabalhavam, só se reuniam para adorar a Deus. E já começando a comida sem fermento, né, o pão sem fermento. E aí, no 7º dia também, onde acabava essa comemoração, eles também se reuniam para adorar e ninguém trabalhava. E aí, depois desses dias, eles já poderiam comer pão com fermento. Mas aí eu vou ler para vocês a ceia que o Senhor Jesus fez com seus discípulos em dois pontos de vista. De Mateus, eu vou ler Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 30, 26 até o 30, e eu vou ler para vocês também João capítulo, deixa eu ver aqui para vocês já abrirem aí na Bíblia de vocês, se vocês puderem. João capítulo 13, e os versículos vai ser até, eu vou ver até onde vai ser, porque é muito interessante essa passagem, mas eu não sei se vai dar tempo de eu ler toda essa parte onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? Que é nessa mesma que ele faz isso na ceia, na Páscoa, né? No jantar da Páscoa. Mas vamos lá. Na perspectiva de Mateus, você vai ver lá em Mateus 26 até Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 30. Está escrito assim: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E agora a gente vai ler outra passagem também, muito, muito linda, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E diz assim, lá em João 13.
Na verdade, ele não fez na ceia, ele fez um dia antes. Um dia antes. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus e seus discípulos estavam jantando. E aí eu vou ler para vocês desde o versículo 4, tá bom? Diz assim, é muito interessante também esses versículos, gente, que Deus falou comigo quando eu li agora antes de falar para vocês. Está escrito assim a partir do versículo 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Amém? Então vamos lá. Na verdade, gente, acho que eu me enganei. Acho que ele fez isso na mesma noite que ele estava jantando com os discípulos na Páscoa, tá bom? É porque logo depois vem quando Jesus ele aponta o traidor. E quando ele aponta o traidor, já é na mesa que ele está fazendo o jantar da Páscoa, ou seja, a ceia, né, que ele faz, como eu mostrei para vocês lá em Mateus 26. Eu acredito que seja isso, tá bom? Qualquer coisa, se não for isso, eu vou colocar aqui, tá bom? Porque eu acho que eu me enganei, mas eu acredito que foi na mesma noite, sim, da Páscoa. Mas, enfim, vamos lá. Voltando aqui, eu li para vocês a perspectiva de Mateus e da perspectiva de João. João, ele não escreveu sobre a fé, sobre a noite da Páscoa como os outros evangelhos, né, escreveram. Os outros evangelhos escreveram como ele mandou os dois discípulos prepararem o jantar, demonstrou mais, né, deu mais detalhes da noite que eles estavam, que Jesus fez a ceia, né, do Senhor. Mas já João, ele fala de uma outra perspectiva, né, e essa perspectiva de João é muito interessante, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. E Deus falou comigo nessa parte onde Pedro, ele diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí Jesus diz: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. E aí Pedro diz: então não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Ou seja, Pedro estava pedindo: Senhor, então se o Senhor está dizendo que se o Senhor não lavar os meus pés, eu não vou ser mais o seu discípulo, então lave as minhas cabeças e as minhas mãos também, porque eu sou um pecador, porque eu não mereço que o Senhor esteja lavando os meus pés, mas já que o Senhor quer, então me lave por inteiro, possamos dizer assim. E aí Jesus diz: vocês já estão limpos, vocês já tomaram banho, né? Quem tomou banho não precisa quem tomou banho precisa somente lavar os pés. Então, Jesus fez aquilo como um ato de limpeza, né, espiritual, de dentro para fora. E Jesus falou comigo porque Jesus morreu na cruz por nós, certo? Jesus morreu lá, derramou o seu sangue. Cristo é a nossa Páscoa, sabe? Aquele carneirinho que era sacrificado
que era morto lá atrás, na antiga aliança, para que eles comemorassem a festa da Páscoa, foi Cristo, depois da nova aliança. A nova aliança é a ceia do Senhor. E como eu li para vocês, Jesus disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue que é derramado em favor de vocês, né? Para garantir ou afirmar, não me lembro direito, a aliança que Deus fez com o seu povo. Ou seja, já não é mais aquela aliança antiga, onde eles deviam matar animais, onde eles deviam oferecer animais. Não, aquilo lá ficou para trás. Agora Cristo morreu, Cristo vai morrer, né? Ainda na perspectiva de Mateus, quer dizer, Cristo ainda não morreu, mas ele irá morrer e o seu sangue será derramado em favor de nós. Ou seja, não precisamos mais matar carneirinhos, não precisamos mais do sangue de animais para que a gente seja perdoado pelo Senhor. O sangue de Jesus já foi para nos perdoar, para nos limpar. Então, Jesus já nos limpou. Quem é de Cristo Jesus, Jesus já te limpou, Jesus já me limpou. Mas a gente precisa lavar os pés, porque todos os dias a gente pisa, todos os dias a gente erra. Todos os dias a gente pisa em vários lugares. Então, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Foi o que Jesus disse. Eu acho que ele disse... quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Foi o que Jesus disse. Então, Pedro já estava limpo. Todos ali já estavam limpos, menos Judas, como eu li para vocês, que ele disse: vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Por que Jesus disse todos menos um? Porque Judas não tinha sido lavado por Jesus, né? Porque ele deixou com que Satanás o guiasse, com que Satanás entrasse nele, e ele fez o que fez, traiu Jesus. E ele ainda não tinha sido lavado, porque se ele fosse lavado, ele não iria fazer isso com Jesus. Mas todos ali, além de tirando Judas, foram limpos. Então Jesus falou isso comigo antes de eu vir aqui com vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês, com todo esse contexto que eu li para vocês, de Mateus, de João, e eu vou ler mais uns versículos para vocês também no final, quando eu terminar aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que o verdadeiro significado da Páscoa sempre apontou para Jesus. Desde a época em que Deus mandou Moisés falar para todo o povo comemorar a Páscoa. Era morto um animal e o sangue dele, eles matavam um animal, comiam um animal, né? E, aliás, também fora da Páscoa, eles ofereciam sacrifícios e o sangue daquele animal, né? A morte daquele animal simbolizava também o perdão dos pecados, simbolizava também o perdão daquilo que você fazia de errado contra o Senhor naquela época. Então, o que Jesus ele fez foi só cumprir a lei. Como ele disse, eu não vim mudar a lei. Como Jesus disse, desculpa gente, que apareceu uma formigona aqui. Como Jesus disse, eu não vim para mudar a lei de Moisés, eu não vim para mudar ela, eu vim para cumpri-la. Então Jesus, ele cumpriu essa lei. Ele foi aquele que cumpriu, e não que mudou. Ele não mudou, ele cumpriu. E agora existe uma nova aliança, que é o corpo e o sangue de Jesus, que é simbolizado pela ceia, que hoje a gente faz no primeiro domingo de todo mês, para simbolizar a nossa renovação de aliança com o Senhor, que foi o que o Senhor disse: façam isto em memória de mim. Mas Cristo é a nossa Páscoa. E eu convido a você a dizer para as pessoas, a espalhar isso, que Cristo é a nossa Páscoa. Pela morte dele, pelo sacrifício dele, ele foi o sacrifício perfeito.
Ele foi o sangue que foi derramado para perdoar nossos pecados de uma vez por todas. Não precisamos mais daqueles sacrifícios. O sacrifício de Jesus bastou e vai bastar para todo sempre. Então, tudo o que aconteceu lá no passado, antes de Jesus, apontava para Jesus. E hoje a gente pode dizer: Cristo é a nossa Páscoa. O sacrifício dele é a nossa Páscoa. Mas eu acredito que esse momento onde a gente está celebrando, né, um sacrifício tão importante que Jesus fez por nós, a gente pode aproveitar esse momento e espalhar o verdadeiro significado da Páscoa. Então, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Jesus. Jesus é o verdadeiro significado da Páscoa. Não é o coelho, não é o chocolate, não é nada. Mas é somente Jesus, que morreu por nós e que no terceiro dia ressuscitou, para que lá na frente, quando Jesus voltar, a gente venha a ser ressuscitado também. E aí, pelo sangue dele, a gente foi perdoado. Amém? Então, os últimos versículos que eu quero ler para vocês, para encerrar, porque esse vídeo já tá ficando muito longo, mas eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei de fazer essa... Ai, formiga. Eu gostei de fazer essa ponte, né, entre os versículos bíblicos, que a Bíblia, apesar de ter sido escrito por vários homens, diferentes, por várias pessoas diferentes, que possivelmente muitos deles nem se encontraram, nem conversaram entre si, e a Bíblia não se contradiz. O que afirma, o que confirma, na verdade, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque se não fosse, eu acredito sim que ela teria contradições, mas ela não tem, porque ela é um livro sagrado e foi escrito por homens inspirados por Deus, homens e mulheres inspirados por Deus. Amém? E os últimos versículos que eu quero ler são esses aqui, de Isaías 53, que ele diz assim, Isaías 53, capítulo 4 até o 6, diz assim: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse um castigo que nós merecíamos. Amém? Então, fique com essa palavra. Jesus morreu por você. Isso só quer dizer que ele te ama e que ele te quer junto dele, agarrado com ele, sabe? Agarrado no sentido de servindo a ele, vivendo para ele, amando ele com suas palavras, com suas atitudes. E temos uma lição hoje. Eu tiro uma lição para mim, tiro uma lição para você. Jesus morreu pelos nossos pecados e nos sarou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, que possamos refletir hoje. Será que estamos fazendo valer a pena esse sacrifício que ele fez por nós? Porque ele fez para que hoje a gente tivesse vida, e vida em abundância, e vida com ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente só pode ter vida com ele. Então ele morreu para que hoje você se voltasse a ele e falasse: Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E hoje eu te peço perdão. E te peço, escreve meu nome no livro da vida. Porque eu quero ser tua, eu quero ser teu. Você pode experimentar e viver esse amor inexplicável. Esse amor furioso.
Basta você abrir sua boca. Jesus morreu também para que hoje a gente tivesse esse livre acesso com Deus. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de pessoas intercedendo para que a gente possa levar nossas orações até Deus. Não, a gente mesmo pode falar com Ele e Ele vai estar de ouvidos atentos para nos ouvir. Amém? Então, se você puder, curte, comenta e compartilha, ative as notificações, se inscreva no meu canal, siga minhas redes sociais e fica com Jesus, tá bom? Um beijo para todos vocês, espero que tenham gostado e que tenham ficado comigo até aqui, tá bom? Se você gostou, compartilha em nome de Jesus, para que outras pessoas possam saber o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus. Amém? Um beijo para todos vocês. Jesus ama muito vocês, tá bom? Que a gente venha fazer valer a pena honrar esse sacrifício que Ele fez por nós. E hoje Ele está vivo e vai voltar. Então que estejamos prontos para que quando Ele voltar, a gente venha estar com Ele na eternidade. E quem crer nele já tem essa vaga garantida na eternidade. Mas se você ainda não crê, você ainda tem uma oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Um beijo e até segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Tchau!